Bom, estamos então em Hebreus 12, 1 e 2, né? É isso, né? Hebreus 12, 1 e 2. É isso? É. Então fala assim. Cadê? Onde está? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse aqui é o nosso texto. Tem também o versículo 3, que eu não coloquei aqui, mas parece que ele faz o desfecho também do pensamento. Sobe até o 3, por favor. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o 3 parece que faz um desfechinho por causa do pois, né? Aquele pois lá é um pois que aponta para o desfecho. Em face disso tudo, então, considerai atentamente aquele que suportou. Enfim, então na semana passada nós falamos o seguinte, nós falamos sobre uma motivação, que está no versículo 1, versículo 1 fala, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, então essa é a motivação, que nós falamos aqui, que essa linguagem tem por propósito criar uma figura em nossa mente. E qual é a figura, qual é a imagem que essa linguagem cria em nós? A imagem de um ginásio cheio de torcedores. Então nós estamos correndo, somos atletas, o texto fala, né, no finalzinho, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós somos atletas, estamos correndo, e somos atletas correndo num ginásio, temos ao redor um grupo enorme de torcedores, testemunhando ali a nossa corrida. Então essa é a imagem que deve estar na nossa mente aqui enquanto lemos isso. Essa tão grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. No capítulo 11 há uma lista enorme de heróis da fé, os patriarcas, também os santos do período pré-patriarcal, né? Noé, Enoque, Abel, esses homens todos. Além disso, tem também os profetas, além dos patriarcas, tem os profetas, os juízes, tudo isso está lá no capítulo 11. Essa é a grande nuvem de testemunhas que nós temos aí no texto. E essa nuvem de testemunhas são pessoas que, diferente de uma torcida comum, é uma torcida de ex-atletas, que já correram e foram campeões. Então, qual é a motivação? As pessoas que estão no ginásio, vendo a nossa corrida, não são torcedores comuns. É uma torcida de campeões. É uma torcida de campeões que já correram e correram bem. Então essa é a motivação. Dê o seu melhor, porque nós temos essa motivação de testemunhas pregressas. Não é que agora eles estão lá no céu olhando a gente, não é isso? Isso aqui não quer dizer que os mortos olham por nós. É uma figura, dizendo, olha, vocês devem se lembrar deles como se eles fossem uma torcida olhando para nós. Vocês devem tê-los sempre em mente, porque isso vai motivar. Essa é a motivação. No item 2, eu falei do desafio. O desafio está aí no versículo 1, dizendo, desembaraçando-nos. Esse é o desafio. Qual é o desafio? Se desembaraçar de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, nós temos que nos livrar, enquanto nós corremos a carreira cristã, temos que nos livrar de tudo que atrapalha a corrida. E aí eu lembro que eu abri aqui para conversar com vocês, e vocês falaram, vocês começaram a mencionar coisas que atrapalham a corrida. Eles falaram disseram várias coisas, né? Alguns olharam mais para os problemas internos que nós temos, né? Nosso orgulho, a inveja, pecados interiores, né? Que atrapalham a corrida cristã.
Outros destacaram coisas externas, né? Ambições que nós temos, ocupações, vícios, amigos, parentes, pessoas que podem atrapalhar a nossa corrida. São os pesos agarrados a nós que impedem que a nossa carreira seja em velocidade maior. Então isso acontece, pode acontecer. Eu posso ter um prazer tão grande em séries da Netflix, que assistir série da Netflix não é pecado, é? Dependendo da série, é pecado assistir, né? Normal, são séries normais, né? Tem que peneirar, né? Mas tem. Então assistir a série não é pecado, mas pode se tornar um peso que não permite que eu corra com velocidade maior. Quando aquilo começa a me dominar, né? Começa a tomar muito meu tempo. Outras amizades nós mencionamos, costumes. Então, são coisas que podem atrapalhar a nossa corrida. E o autor de Hebreus fala, jogue isso fora e corra com velocidade. Imagine alguém correndo com a mochila nas costas. Não dá. Imagine alguém correndo, puxando um cachorrinho. Aqueles cachorrinhos que... Os cachorrinhos de hoje são todos... Imagine alguém correndo com um cachorrinho daquele, né? Tem que arrastar o bicho. Não dá, né? Solta esse cachorro, está atrapalhando, né? Larga isso aí, né? Então, são essas coisas que o autor de Hebreus tem em mente aqui, né? Pesos que atrapalham, não permite. A gente tem que lembrar de Davi, quando ele foi lutar com Golias. Saul colocou uma armadura nele. Ele era um homem do campo. Ele cuidava de ovelhas, né? E quando aparecia um leão ou um urso, ele ia para cima com uma funda. Imagine, botaram um monte de ferro em cima dele. E pronto, vai lá lutar. Ele falou, a Bíblia fala que ele falou assim, eu não posso andar com isso. Não dá. Se eu for com isso para a batalha, eu vou levar um couro, né? Porque não dá para andar com isso aqui. Não tem como. E é interessante que na hora da batalha, a Bíblia fala que Davi correu na direção do gigante. Ou seja, ele não ficou parado e atirou. Não, ele pegou velocidade. Ele foi correndo e girando a funda, correndo. E isso deu à pedra uma velocidade de um tiro. Foi uma 9 milímetros, ficando na testa. Acabou. Então, uma armadura, como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia fazer isso com uma armadura? Não dá nem para virar o negócio, né? Espera aí que eu vou... Espera aí, gigante, eu estou tentando... Estava morto. Não, ele não tinha nenhum embaraço. Catou lá 5 pedrinhas, né? Faltou um pouco de fé, né? Se fé pegava uma só, né? Mas não, pegar 5 para garantir que a gente tem fé, mas também, né, tem que... não, nossa, caramba, aí viajaram legal, né? 5 gigantes, nossa, tinha um filme antigo, já A Terra de Gigantes, né? Tinha só serve nesse seriado aí, né? Não, é que na verdade, isso aí que dizem, é que a Bíblia fala dos filhos de Enac. E os filhos de Enac eram homens grandes, eram filisteus grandes, talvez seja com base nisso, os filhos de Enac. E mais, eram homens grandes e eles eram homens realmente assustadores. Eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Eram os caras estranhos, né? Golias tinha quase 3 metros. Era muito alto. 3 metros é isso aqui, ó. Essa parede aqui. Era muito alto. E ele era uma máquina de guerra. Ele era um tanque. Golias era um tanque de guerra. E Davi Davi era pequeno, não porque ele fosse, é que ele era muito jovem. Depois, mais tarde, ele se tornou um guerreiro, né, forte e tudo mais, um homem já desenvolvido. Mas nessa época ele era um garoto. Então era um despautério, um disparate, as duas coisas. Então, talvez alguém tenha dito isso por causa dos filhos de Enac, né, outros gigantes. Mas o texto não fala, né? Eu imagino que ele pegou 5 pedras, porque ele falou, bom, eu confio em Deus, mas a minha mira também não é tão boa assim, talvez, não sei. Vai que eu erre. É uma batalha, né? Bom, a pessoa tem que se precaver, né?
Tenho fé, mas tem que me precaver também. Hoje em dia, né, o pessoal compra um revólver e fala, não, 6 tiros só não dá. Vou comprar uma pistola com um pente bifilar, né, que é o pessoal da Polícia Federal, né? Quantos tiros dá? Olha, na época que meu pai era polícia, era só 6. Agora é 19. Então, não é falta de fé, não colocar uma bala só aqui e vou trabalhar. Não, bota os 19. Né? Bota os 19, a gente nunca sabe. Ok, muito bem. Então nós vimos isso aí, o desafio para correr a carreira que nos está proposta, e faltou ver o alvo. Qual é o alvo dessa corrida? Então nós estamos lá, né? Na corrida no ginásio, tudo a nossa volta, né? A torcida à nossa volta, e aí vem o alvo. Qual é o alvo? O alvo da corrida, né? Qual é? Olha aqui, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Qual é o alvo? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Onde? Então qual é o alvo? É chegar à presença do Jesus glorificado. Qual é o alvo? O alvo é chegar à presença do Jesus glorificado. Quando termina a corrida? Quando termina a corrida? Quando eu estiver diante do Jesus glorificado, entronizado. Aí acabou a corrida. Vou chegar suadão. Né? Corri bem. Né? Cheguei. Estou aqui, na presença do Senhor entronizado e glorificado. A minha corrida acabou. Corri bem? Jesus vai falar, né? Está fraco, hein? Está mais para tartaruga do que para um antílope, né? Mas quem vai avaliar isso é o Senhor. O Senhor, naquele dia, Ele vai julgar cada um de nós o modo como nós corremos. Só Ele pode fazer isso. Estaremos na sua presença, chegaremos lá, é hora de subir no pódio. É o pódio, é o bema. O bema significa plataforma. Vamos subir uma plataforma de premiação. Vamos subir lá. Aí Ele vai definir em que lugar você vai ficar. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro. Vai depender de como cada um correu. Aí é Ele que vai julgar. Esse é o julgamento do crente. É um julgamento esportivo. Não é um julgamento penal. Não é um julgamento penal. É um julgamento esportivo. Por que não é penal? Porque Cristo já sofreu a pena na cruz. Então não é penal. É um julgamento esportivo. É um julgamento de performance. Ele vai julgar como nós corremos. Então a corrida vai acabar naquele dia. Estarei diante dele. E aí ele vai me dar o galardão, dependendo de como eu corri. Esse galardão pode ser medalha de ouro, medalha de prata, ou medalha de bronze, ou medalha de pau, ou medalha de latão. Aí vai embora, né? Não sei. Mas temos que correr para ganhar a medalha de ouro. Esse é o nosso objetivo. Correu bem, olha, muito bom. Toma medalha de ouro, servo bom e fiel. Entra. Nossa, aí dá até medo, né? Mas é um medinho gostoso, né? É um medinho gostoso, né? Não é paulada, não é para dar paulada. Jesus não vai dar paulada na gente. Você, safado, você quer saber, você vai para o inferno. Não é isso. Somos salvos já. O nosso temor é o temor de desagradar aquele que nós amamos. Esse é o temor nosso. De ganhar uma medalhinha de bronze, né? Ali. As bodas do Cordeiro, elas vão acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja. Essa é uma possibilidade. Quando a igreja for arrebatada, haverá as bodas do Cordeiro. Mas há o entendimento também de que as bodas vão acontecer num outro momento. No momento da consumação de todas as coisas. Que é uma figura de linguagem de um banquete em que a união da igreja com Cristo, uma grande festa,
celeste. Ok, então quando alguém morre agora e vai para o céu, ele não vai para as bodas do Cordeiro agora não. Tá bom? Bodas do Cordeiro está ligada à pessoa ressurreta. Bom, vamos então ver os pedacinhos desse versículo aqui. Então o sentido do versículo é esse, é o alvo. Qual é o alvo? Jesus glorificado, Jesus entronizado. Estou correndo para chegar lá, essa é a nossa meta. Muito bem, nós vamos entender melhor, porque tem muita coisinha aqui para aprender, né? Olha só, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar firmemente, isso aqui é algo literal ou algo figurado? Pode? Literal? Dá para olhar firmemente para Jesus? Dá para eu olhar? Dá para eu ver Jesus? Dá para eu olhar para Jesus lá no céu e continuar minha vida cristã? É literal ou é figurado? Olhar firmemente para Jesus. Aqui, você sabe que é literal, né? Então eu quero olhar firmemente para o Brenner. Eu fico assim. Isso é literal, estou olhando firmemente para ele. Isso é literal. É fatual, é concreto. Agora, eu posso olhar firmemente para Jesus? Literalmente? Então, o que significa, se isso aqui não é literal, qual é o sentido presente aqui? Como eu posso olhar firmemente para Jesus num sentido figurado? Sem distração, né? Mas o que é olhar então? É o quê? Pensar nele? É pensar em Jesus, é isso? Olhar, eu quero olhar para Jesus agora. Como é que eu faço? Como que eu olho para Jesus agora? Como que eu olho para Jesus? No meu dia a dia, como é que eu olho para Jesus? Você não olha. Você faz o quê? Pensando. Tudo indica que a ideia é essa. Olhar firmemente para Jesus aqui é pensar fixamente nele. Não esquecer dele como nosso alvo. Esse é o sentido de olhar firmemente, porque não tem como eu olhar para ele. Vai chegar o dia, quando estiver diante dele, eu vou olhar para ele. E ele vai olhar fixamente para mim. Ele vai olhar nos meus olhos. Vai ter esse dia, né? Vai ser tenso esse dia, né? Mas esse dia vai chegar. E não é uma coisa etérea, não é uma coisa impalpável, não. Ele é o Cristo ressurreto. Ele tem carne e ossos. O túmulo está vazio. Ele saiu daquele túmulo com aquele corpo. Então eu estarei diante dele ali, cara a cara. Nesse dia ele vai me olhar fixamente e eu para ele. Nesse dia sim, mas agora, como é que eu olho para ele se eu não estou lá no céu? Tudo indica que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, tenham em mente, continuamente, Jesus. Pensem fixamente nele, sempre. Enquanto vocês correm essa carreira, enquanto vocês estão no ginásio da vida, correndo essa carreira cristã, pensem nele, não se esqueçam dele. O que vocês acham desse conselho? Ajuda ou não? Ajuda ou não? Agora, note bem. Aqui, o texto fala que ele suportou a cruz, não fez caso da ignomínia. Ok. Isso aqui está sugerindo que a carreira não vai ser muito fácil. Pensar nele ajuda. Porque aqui o autor de Hebreus está fazendo um lembretinho, né? Assim, olha, lembrem-se de Jesus. Considerem o caso dele. Porque ele, mesmo diante da cruz e da vergonha, ele foi em frente. Ele não recuou. Com isso, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha,
a carreira de vocês também não vai ser um mar de rosas. E como é que vocês vão enfrentar as dificuldades dessa carreira? Uma forma de fazer isso e ter sucesso: pensar fixamente em Jesus. É uma disposição mental. Isso aqui. O que o autor de Hebreus está falando é para que nós programemos a nossa mente. É programar a nossa mente, pensando em Jesus fixamente. Porque aí eu corro, independente da dificuldade, eu corro. É o que eu falei para vocês outro dia sobre o meu curso na faculdade quando eu já era casado. Eu estudava em Bragança Paulista, não tinha metrô aqui. O curso era de manhã. Eu acordava 4h30 da manhã, todo dia, de segunda a sábado. E domingo tinha que cuidar aqui da igreja. E até Bragança Paulista. Era difícil, 3, 4 conduções. Descia numa estradinha próxima da faculdade. Subia até a faculdade, que era no alto. Subia até lá, às vezes chovendo. E eu pensava, eu vou desistir. Eu não estou aguentando mais isso. Tem mais 2 anos pela frente. Eu com criança pequena em casa. A Simone lá, e eu sofrendo isso aqui. Meu Deus, eu não vou conseguir. Eu vou desistir desse curso. Não dá mais. Aí eu lembrava da Isabela. Eu lembrava da Helena. Eu falava assim, eu não vou desistir, porque no futuro eu quero dizer para elas que o pai delas foi alguém que perseverou. Eu quero dizer isso para elas. Então, chovendo, eu pensava na Isabela e na Helena, a carinha delas lá, pequenininha. Eu ia com chuva, eu pensando fixamente na Helena e na Isabela. Aí eu terminei o curso. Então, se ela falar hoje, pai, você não persevera. O quê? O quê? Eu posso falar que persevero, porque eu tinha a mente fixa em vocês, e isso me fazia perseverar. Queria dar para vocês uma vida melhor. Então isso me fez perseverar. Então, aqui o autor de Hebreus fala a mesma coisa, fala, vocês têm que pensar fixamente em Jesus, porque aí vocês vão correr melhor e vão enfrentar qualquer problema que vier durante a jornada cristã. Não se esqueçam dele. Então não olhem para o pastor, não olhem para os defeitos da igreja, não olhem para os defeitos dos irmãos, olhem fixamente para Jesus. Ele o alvo, ele o modelo. E aí vocês passam por qualquer situação, perseverando sempre. Então essa é a ideia do olhar fixamente. Agora vejam aí o que vem. Como Jesus é chamado aqui? Pera. O que significa isso? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que é isso? O que é isso? Autor e consumador da fé. O que é isso? A nossa fé é dada por Ele. Essa é uma possibilidade aqui. Autor é aquele que criou, né? É a fonte. Aquele que completa, o consumador é aquele que completa ou aperfeiçoa. Aperfeiçoa a fé. Essa é uma possibilidade. É assim, ó, eu anotei aqui, eu dei uma olhadinha, eu gosto muito dos tradutores da Bíblia. E tem um tradutor que eu gosto muito, o nome dele é Eugene Naida. Para mim ele é assim, uma referência em tradução bíblica, né? Então eu gosto muito dos manuais de tradução dele, porque ele traduz e dá explicações e tudo mais. Eu falei, vou ver o que o Eugene Naida falou. Então anotei aqui. Então, é assim, ele fala o seguinte, eu anotei do meu jeito, né? Essa palavra, a primeira palavra autor, que é a palavra arregos, autor. Autor pode ser traduzido como pioneiro. Pioneiro? Fica meio estranho, né? Jesus é o pioneiro da fé. Jesus não tinha que ter fé, né? Jesus não tinha que ter fé. Então não encaixa muito bem. Mas está aqui, é um dos sentidos. Pioneiro. Também pode se referir ao fundador de uma cidade ou ao grande herói de uma cidade. Grande herói ou fundador de uma cidade. Nesse caso,
Jesus seria o fundador do cristianismo. O cristianismo seria a nossa fé. Ele é o fundador da nossa fé. Ele é aquele que fundou a nossa fé como alguém que funda uma cidade. Ele é o fundador da nossa fé. Pode ser o grande herói também, o chefe, como prefeito ali, também pode ser isso. Agora, outra possibilidade, alguém que abre um caminho que antes estava fechado. Sabe que encaixa? Ele é o autor da nossa fé, aquele que abriu o caminho da fé para nós. Também dá, né? Ele pode ser aquele que abriu o caminho da fé, a fé cristã. Agora, o melhor é aquilo que vocês já falaram aqui, é o causador da fé. Esse é o melhor. Por quê? Por causa de Hebreus 2:10. Vamos olhar Hebreus 2:10. O causador. Então, quais são as possibilidades? Ele pode ser o pioneiro, pode ser o que abriu um caminho e pode ser o causador. Eu acho que causador é o melhor. Por quê? Por causa de Hebreus 2:10, que tem um sentido de causador. Hebreus 2:10. Cadê? 10 está aqui. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que é isso aqui? A causa, o causador da salvação deles. Então, o sentido presente aqui de autor é o causador, é aquele que causou, que fez acontecer a salvação deles. Então, esse é o sentido de arregós aqui. Então, é bem possível que no capítulo 12, esse também seja o sentido. Ele é o causador da nossa fé. E isso se harmoniza com a teologia bíblica, porque a fé vem de quem? De Deus. Quem coloca a fé no nosso coração? É Deus. Jesus é o causador da nossa fé, a fonte, é aquele que incutiu fé no nosso coração. Ele fez isso. É ele que nos concedeu a fé. Olha Atos 3,15. Atos 3,15. Cadê? Daniel, procura aí Atos 3,15. É interessante isso. Quais são as possibilidades então? Pioneiro, que não é muito bom, né? O outro é aquele que abre o caminho, aí pode ser, mas o melhor é causador. Vamos ver Atos 3,15. Olha aqui, ó. Dessarte, aqui é Pedro falando. Olha só, Pedro falando. Dessarte matastes o autor da vida. O que é isso? O causador da vida, a fonte da vida. Vocês mataram o arregós da vida. Vocês mataram. Então esse parece que é o melhor sentido. Jesus é o causador da fé. Por que eu criei em Cristo? Porque um dia Ele trabalhou no meu coração. Ele é a causa da minha fé. Ok? Brenner, você ia perguntar? Aí como capitão da salvação, ele pegou o primeiro sentido, o herói de uma cidade, o pioneiro, né? Ele pegou o primeiro sentido que eu mencionei, capitão da salvação. Só que perde um pouco o sentido, né? Capitão da salvação é melhor o causador da salvação. Foi ele que causou, ele é a causa. Não, mas assim, poderia colocar isso aí, já que está usando uma figura de linguagem, né? Mas a ideia dominante, ele é a causa da salvação. Então, é interessante isso aí. Jesus é a fonte da nossa fé. Mas olha o texto,
ele é só a fonte. O que mais ele é? Ele é o consumador. Ele é o consumador. Consumador é alguém que termina. Ele termina. Então é assim, ó. Terminar é assim, ó. O que é, qual é o conceito na língua grega de algo perfeito? Algo perfeito é algo completo. Então, eu falo assim, olha, o meu rosto é perfeito. Nossa, é metido, hein? Não estou dizendo que meu rosto não tem defeitos. Eu estou dizendo que no meu rosto não falta nada. Tem os olhos, tem as orelhas, tem a boca, tem o nariz. Então, o meu rosto é perfeito, no sentido de que ele é completo. Se eu tivesse um acidente e perdesse o nariz, meu rosto seria imperfeito, porque está faltando alguma coisa. Então, o que é perfeição no conceito que estamos vendo aqui? É algo que não falta nada, é algo que está completo. Como para eu tornar, quando eu torno algo completo, então eu aperfeiçoo. O que é aperfeiçoar? Tornar perfeito, tornar completo. Isso é aperfeiçoar, tornar completo. Então, o que acontece? Jesus é aquele que é a causa da nossa fé e é aquele que torna a nossa fé perfeita. Como? Ele vai aperfeiçoando a nossa fé ao longo da nossa vida. Ele vai completando a nossa fé para que ela se torne mais madura, completa, perfeita. Esse é o trabalho dele. Nós crescemos na fé? Sim ou não? Quem faz com que a nossa fé cresça, amadureça e se aperfeiçoe? Ele. Ele é o consumador da nossa fé. Esse é o sentido. Entenderam? Ele é alguém que complementa e vai aperfeiçoando a nossa fé. Então a nossa fé amadurece. A nossa fé hoje é diferente da nossa fé há 10 anos atrás. Nós tínhamos há 10 anos atrás uma fé imatura. Tínhamos certas crendices estranhas, né? Umas coisas meio, né? A gente acreditava em umas coisas meio nada a ver, né? Mas a gente foi, não é verdade? Né? Ai, será que Deus, né, vai fazer isso? Tinha essas umas superstições até, né? Ai, não fui no congresso, será que meu pneu furou por causa disso? Né? Umas bobagens, né? Nós queríamos que Deus ficava lá procurando alguma coisa e mandar um raio. A gente tinha essas ideias, né? Não, é assim, não tínhamos uma noção clara da graça de Deus, da sua salvação, do seu amor por nós, uma série de coisas. Mas o Senhor, na sua bondade, Ele, usando a sua palavra, né, que a Vivian mencionou, usando a sua palavra, usando os irmãos, os dons dos irmãos, o ensino bíblico, o Senhor foi incutindo isso tudo em nós e foi aperfeiçoando a nossa fé. Então, Jesus fez isso em nós. Ele é a fonte e o aperfeiçoador da nossa fé. Então, tudo, a glória é de quem? Se eu sou crente, a glória é de quem? Dele. E se a minha fé é madura, a glória é de quem? Dele. Se alguém falar, é minha, é porque não amadureceu ainda. Eu falo, não, a glória é minha. Então, você tem que amadurecer muito ainda. Isso é outra coisa, né? Mas está misturando tudo aí. É uma mistura, meu Deus, eu fico maluco aqui. Então, ele é a fonte da fé. Ele é a fonte da fé, da água viva também, mas isso é outro assunto, é outro sermão. Então, e é o aperfeiçoador da fé também. Então, isso que é importante nós sabermos. A glória pela nossa fé é toda dele. Ninguém pode falar assim, eu sou crente porque eu sou muito inteligente. Não, ele é o autor e consumador da fé. Vai fazer que nem os americanos que eu vi, eles falaram que Jesus era o autor e consumidor da nossa fé. Aí estragou o versículo, né? Ele é o autor e consumidor, acabou com a nossa fé. Né? Ok, agora notem bem o que vem a seguir. Então, olhando firmemente para Ele, aquele que originou a nossa fé e aperfeiçoou a nossa fé, Jesus. Vejam, o qual, em troca da
alegria que lhe estava proposta. O que significa que lhe estava proposta? A alegria que lhe estava proposta. O que significa isso? Em troca, na verdade, o melhor é assim, ó. Melhor é assim, ó. Não é em troca o melhor. A palavrinha pode significar em troca, mas o melhor é por causa. Por causa da alegria que lhe estava proposta. O que significa isso? Não é ressuscitar. Não é também não. Não é também não. Tá, a resposta está no próprio versículo. Qual era a alegria que lhe estava assim, ó, que lhe estava proposta? É que a tradução não ficou legal. É que estava diante dele. Tinha uma alegria, um júbilo, uma exultação que estava diante dele. O que era? Voltar para o Pai. Exatamente, ó. Voltar para o Pai e entrar na glória. Essa era a alegria que lhe estava proposta, que estava diante dele. No próprio versículo está a resposta. Então, o que Jesus fez? Jesus, durante todo o processo de humilhação, ele falou, não, eu sei onde isso vai dar. Eu vou enfrentar isso. Porque eu sei onde isso termina. Isso termina onde? À destra do trono de Deus. Essa é a alegria que está diante de mim. Então, eu vou suportar a cruz. É interessante isso aí. Então, por causa dessa grande glória que estava diante dele, o que ele fez? O que ele fez? Suportou. O que é suportar? Ele aguentou. Ele, olha a palavra que eu vou usar agora, que em Hebreus é muito importante. Ele perseverou. O que significa perseverar, suportar a cruz? O que é perseverar diante da cruz? O que é isso? Aguentou até o fim. Quando começou? Quando começou a cruz? Está misturando o sermão de novo. Vocês estão fazendo milkshake querigmático. Quando começou? Começa lá aquela agonia, né? A agonia da cruz já começa no Getsemane. E depois? Depois ele é traído, apanha, passa a noite apanhando, o peso tudo isso é o que ele está suportando a cruz. Então ele carrega, ele apanha, ele tropeça, ele cai, apanhando sem parar. Ele é ajudado ali, no final ele é pregado naquela cruz, levantado ali no madeiro. Uma humilhação, sofrimento sem tamanho. Ele poderia falar assim, ó, chega, e chamar os anjos, ou não? Se ele quiser falar assim, ó, quer saber? Cansei. Gabriel! Pronto, já vinha todos os anjos lá, né? Não sei quantos anjos chama Gabriel, mas deve ter um monte. Enfim, viria lá e resolveria o problema. Ele falou isso. Falou assim, Pedro, se eu quiser, eu clamo, vê uma legião de anjos aqui. Se eu quiser, acabo isso aqui agora. Uma palavra, acabava com tudo. Só que a gente ia rodar feio, né, se isso acontecesse. Meu Deus, acabou. Aí acabou, né? Mas ele fez o quê? Ele perseverou, ele suportou a cruz. E enquanto ele suportava a cruz, o texto fala que ele não fez caso. O que é não fazer caso? Ele não... ignorou, ele desprezou, ele não pensou, ele não ficou ali, mas isso é muito, não, ele não levou em conta. Não levou em conta o quê? O quê? O que é ignomínia? Desonra, bonito esse nome, né? Mais uma filha chama ignomínia granconato, né? Ignomínia, bonito esse nome, né? Mas o significado não é bonito. Ignomínia é vergonha, desonra, humilhação, pode significar até desgraça. Ou seja, ele fez o que diante da desgraça? Como que as crianças fazem mesmo? Assim?
Ele não? Meu Deus. Você não ligou? Mas olha a humilhação disso, a vergonha, a ignomínia, a vergonha, a humilhação, a desgraça disso. Como você não liga? Eu estou olhando para a alegria que me está proposta. Então, isso aqui não é nada. Irmãos, a cruz, é que a gente não entende isso agora. Os cristãos do começo do cristianismo entendiam. Nós não entendemos agora. Os cristãos dos primeiros séculos, vocês pensam que o símbolo deles era a cruz? De jeito nenhum. Você não acha um desenhinho da cruz nas catacumbas de Roma. Nenhum desenhinho, em nenhuma catacumba. Sabe por quê? Porque a cruz era o sinal mais vergonhoso e maldito que poderia existir. Você não acha? Vergonha extrema. Não havia coisa mais vergonhosa que a cruz. Se você encontrasse lá nas catacumbas uma cruzinha lá como sinal, olha, está enaltecendo a cruz. Mas não, os símbolos cristãos dos primeiros cristãos, dos primeiros irmãos nossos do passado, os símbolos são uma pombinha, tem lá uma pombinha com raminho no bico, que é o símbolo da alma chegando no céu. Jesus, ele é retratado como um pastor com uma ovelhinha nas costas, são os símbolos cristãos. Os símbolos cristãos mais comuns, o ictus, só aparece lá o peixe, pão e vinho, o pão e o cálice, são os símbolos cristãos, o pastor com a ovelhinha nas costas, tudo isso é símbolo cristão. Agora você não acha uma cruz. Por quê? Coloca uma cruz, é o nosso símbolo. O quê? Nem fala esse nome. Os antigos, se algum parente deles tivesse sido crucificado, eles não falavam, porque trazia vergonha até para a família. Era extremamente vergonhoso morrer na cruz. E era tão vergonhoso que cidadãos romanos eram proibidos de ser crucificados. A morte honrosa na época era a decapitação. Morrer decapitado era a morte honrosa. Morrer decapitado. Agora, morrer na cruz, nem cachorro morrer na cruz. Nem cachorro. O lixo do inferno, o esgoto, a escória. E mais, o crucificado, ele não tinha direito nem à sepultura. José de Arimateia, ele pediu para sepultar. E teve que ter uma resposta oficial do governador para poder sepultar. Porque assim, o grande problema dos arqueólogos, durante muito tempo, os arqueólogos diziam, não, crucificação não existe não, nunca existiu. Por quê? Porque não achava restos mortais. Eles não achavam restos mortais de gente crucificada. Por quê? Achava restos mortais de gente decapitada, restos mortais de gente atropelada com carroça, restos mortais de gente queimada em vulcão. Em Pompeia acharam um monte de gente morta lá com as lavas do vulcão, Vesúvio. Então, tudo isso. Mas não achavam um cadáver crucificado, que morreu por crucificação. Por quê? Não. Era assim, colocava na cruz, não podia tirar. Então a pessoa morria. O que acontecia? Ia apodrecendo. E aí começavam aves, cães, bichos, começavam a comer. Às vezes começava a comer a pessoa já viva ainda. Porque as cruzes que nós vemos hoje em dia são altas, né? A gente vê Jesus lá no alto, e acho que a cruz de Jesus era alta, porque o soldado teve que espetar, levar a esponja até a boca dele, mas muitas cruzes eram baixinhas, muitas cruzes eram dessa altura, era da altura ficava um pouquinho só assim, acima do chão. Aí os animais, que na época não tinha pet, não tinha cachorro pet, que vai no psicólogo, não tinha isso aí. Na época cachorro era um bicho selvagem, né? E eles começavam a comer a pessoa viva ainda. Aí depois o cadáver caía lá no chão, podre já, né? E ficava lá, misturava com o chão, com outros cadáveres ali e tudo mais, e aquilo sumia. Então os arqueólogos, até pouco tempo atrás, diziam, não, a crucificação não existia. Ah, mas e a literatura que fala, não, isso é invenção, isso não existe.
Não tem prova nenhuma. Até que, eu não me lembro agora o ano, eu sei que é bem recente, acharam um calcanhar. O osso, isso aqui, ó, o osso do calcanhar com um prego atravessado. É a única prova arqueológica da crucificação. É um calcanhar com um prego atravessado. Aí descobriram que a pessoa era crucificada, um pé em cima do outro, e um prego só atravessava os dois. Descobriram isso aí. Aí foi a prova arqueológica de uma crucificação. Porque era muito humilhante, nem sobrava o corpo. Ficava lá jogado, misturado com o corpo. Por que chamava caveira o lugar onde Jesus morreu? Porque os crânios ficavam ali. Daí o nome caveira. Os crânios ali jogados. Não tinha sepultura. Então era uma morte muito vergonhosa. Era a mais profunda ignomínia. Mas o texto fala assim: Jesus, ele não fez caso. Mas é vergonhoso, é uma desgraça, é uma desonra muito grande. Não ligo, não me importa, estou nem aí. Estou nem aí. Porque eu estou olhando para a alegria que me está proposta. Agora, notem bem, o texto começa dizendo assim: olhando firmemente para Jesus, pensando nele, pensando nele. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu, durante a jornada, eu vou passar por vergonha também. Meus amigos vão rir de mim, meus parentes vão me humilhar, porque eu sou crente. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer como Jesus. Fazer o quê? Estão rindo de você. Seus amigos te abandonaram. Você está sendo perseguido. Como é que você faz? Como é que você não liga para a vergonha, para a humilhação? Eu lembro de Jesus. E eu estou então olhando firmemente para Ele e lembrando da alegria que me está proposta, a alegria que está diante de mim. Estou olhando para isso. Então, estou caminhando para essa direção. O sofrimento, a perseguição, isso pouco me importa. Eu prossigo. Podem rir, podem me perseguir, podem me rejeitar, podem me humilhar, podem me atacar. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu tenho uma alegria diante de mim e eu caminho nessa direção. Vocês acham? Funciona ou não? Mas funciona? Imagine na prática isso. Imagine o jovenzinho que os pais começam a atacar e perseguir. Ele lembra de Jesus e fala: não vou ligar. Meu Deus, você não vai ligar? Não vou ligar. Eu não vou ficar deprimido, não vou desistir, não vou ligar. Eu vou continuar, porque eu tenho uma alegria que me está proposta lá na frente. Eu prossigo, olhando firmemente para o meu Senhor que está lá. Eu sigo em frente, eu não volto. Isso aí é um remedião contra a apostasia. É um remedião. É o antibiótico contra a apostasia. É muito lindo esse texto por causa disso. Que traz o exemplo de Jesus para perto da nossa experiência dramática. Porque ser crente mesmo não é fácil. Ser crente aí que nem você vê por aí fora é fácil. O mundo aplaude, beija e abraça. Mas ser crente mesmo, com os valores do reino, e defendê-los e vivê-los, isso não é fácil. Vem a vergonha e a humilhação. Qual é o remédio para eu seguir em frente? Olhar para Jesus e para a alegria que me está proposta. Se eu fizer isso, eu vou olhar para o sofrimento e fazer o quê? Eu não faço caso da ignomínia. Não ligo para a ignomínia, eu sigo em frente. Bom, olha lá. 9 e 10, e não acabamos o versículo, porque nós vamos terminar, na semana que vem eu vou falar sobre o restante, mas eu vou acabar esse pedacinho aqui, ó. Está assentado à destra do trono de Deus. O que significa isso? Tem um significado isso aqui. O que é sentar à destra do trono de Deus? À direita de Deus. O que significa isso? Nós vamos ver semana que vem. É muito importante isso aqui, lembrar disso também. E enquanto eu caminho e lembro que Jesus não ligou para o sofrimento, eu tenho que lembrar também
onde ele está agora. Isso também é mais um motivador. Onde ele está agora? Está sentado num trono lá. Ele manda. Meu, brincadeira, né? Brincadeira. Ele está sem. Meu Senhor, ele é a autoridade máxima. Máxima. Ele está sentado à direita, é um lugar de honra, do lado do trono de Deus. Ele é à direita de Deus, ele tem uma autoridade infinita. Meu Deus, eu não vou desobedecê-lo nunca. Está louco? Isso, a perplexidade disso. Mas agora ele está lá, sentado ali, e isso aí, essa figura de Deus sentado ali do lado de Deus, isso impinge na gente obediência. Gente, eu não estou jogado aqui. Eu não estou jogado aqui vivendo do meu jeito. Eu tenho um rei. Meu Deus. Eu vou fazer tal coisa, eu não sei. O que meu rei acha disso? O que o meu rei ensina sobre isso? Mas você não tem cabeça própria? Não tem. Minha cabeça foi comprada. Compraram a minha cabeça. Compraram o meu cérebro. E o meu pensamento é cativo de Cristo. Ele é meu rei. Se ele falar para mim A, é A. Se ele falar B, é B. Ele está sentado à direita de Deus. Ele é meu chefe supremo, meu dono, soberano. Eu obedeço a Ele. Não me importa o que vocês digam. Gente, isso é muito forte. Esse versículo aqui é uma bomba atômica de ânimo para a gente. É uma explosão de ânimo para a gente, que nos faz perseverar. Muito lindo isso aí. E importante. Muito bem, vamos terminar então com uma oração e oraremos pedindo o quê? Diante disso aqui. Perseverança. O que mais? O que mais, Márcio? Você misturou de novo. Tá, para chegar logo lá no. Tá bom. O que mais vamos pedir? O que mais vamos pedir? Pelo menos está misturando também. Eu também. Eu acho que nós devemos pedir para Deus nos capacitar para a primeira linha. Olhemos fixamente, lembrando que Ele não fez caso da ignomínia e que Ele é um Rei Supremo, olhando para Ele. Se não nos desviarmos no olhar e pensarmos fixamente nele, nós marchamos na vida cristã. Como diz o versículo anterior, e correr olhando para Ele. É isso que é importante, orarmos e dizer: Senhor, me ajuda a me livrar de todo o lixo que está me atrapalhando, para eu correr com coragem, com vigor, com perseverança essa carreira, olhando para o Senhor, vendo o seu exemplo de alguém que desprezou a vergonha e agora é um Rei Supremo. Lembrando disso, com isso aí na cabeça, você corre 100 metros rasos, né? Nem o Bolt te pega, né? Nem o Bolt te pega. Você voa pensando nisso. Então vamos pedir isso a Deus, né? Então vamos. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso de encorajamento. Obrigado. E ó Deus, educa a nossa mente para que nós olhemos fixamente para Jesus, aquele que é a fonte e o aperfeiçoador da nossa fé, de maneira que, olhando para Ele, nós corramos livres de todo peso, corramos a carreira cristã desprezando a vergonha, a humilhação, o desprezo, lembrando sempre da alegria que nos está proposta e recordando que o Senhor está sentado à direita do Pai e reina soberano e é digno da nossa obediência e honra. Ajuda-nos a ter esse quadro em mente, para que a nossa carreira aqui seja corrida com perseverança e qualidade. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, olha para nós e ajuda-nos, Senhor, pedimos. Em nome de Jesus. Amém.